Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado. Estamos iniciando o mês de outubro de 2025, para aqueles que estão nos assistindo no momento em que o programa está indo ao ar pela primeira vez. E a gente segue aí com o livro Os Animais Conforme o Espiritismo, da Mundo Maior Editora, nessa nova fase do nosso programa Estudando Marcel Benedetti. Estamos no capítulo 1 do livro, o item Progressão da Alma Animal, e hoje vamos ler as questões 13 e 14. Começando com a questão número 13, um trecho do livro A Gênese de Kardec. Entre o reino vegetal e o reino animal, nenhuma delimitação há nitidamente marcada. Nos confins dos dois reinos estão os zoófitos, ou animais-plantas, cujo nome indica que eles participam de um e de outro. Servem-lhes de traço de união. Trecho da Gênese, capítulo 10, item 24, escala dos seres orgânicos. E aí vem os comentários do Marcel em relação a esse trecho do livro A Gênese de Kardec. O que diferencia um representante do reino vegetal de outro do reino animal é o aspecto físico, bioquímico e a forma de reprodução. Os vegetais sintetizam sua fonte de energia pela fotossíntese. Os animais não sintetizam seus nutrientes e precisam buscar no ambiente os seus meios de sobrevivência. Os animais-plantas, citados pelo Espírito de Verdade, eram somente uma suposição daquela época em que não se conhecia a origem daqueles seres, conhecidos hoje como poríferos. São as esponjas do mar, as anêmonas, as águas-vivas, entre outros. Por causa da sua aparência, acreditava-se que eram seres intermediários entre animais e plantas. Mas na verdade são seres totalmente pertencentes ao reino animal. Os líquens são associações entre algas e fungos. Como a gente já falou em programas anteriores, o Espiritismo ele foi escrito, as obras da doutrina espírita foram escritas no século XIX e muita coisa foi evoluindo do século XIX para cá. Então, e o Kardec sempre deixou isso muito claro, para que nós acompanhássemos o progresso da ciência, para que nós estivéssemos sempre atentos àquilo que a ciência vinha trazer de novidade. E um dia Kardec até colocou, até deixou essa colocação que para muita gente foi ousada, no sentido de que se um dia a ciência estivesse em contradição com o Espiritismo, que ficássemos com a ciência. Até hoje, o que vem acontecendo, o que a gente vem observando, é que a ciência está corroborando os conceitos espíritas. Nada de novo foi trazido, tão novo foi trazido, que desmentisse os conceitos espíritas, apenas uma evolução daquilo que já havia sido trazido. Então, como bem colocou aqui o Marcel, acreditava-se nesse conceito aí de animais, plantas, que fosse uma fase intermediária, e hoje já se sabe que esses que eram considerados animais plantas já estão dentro do reino animal, porque já passaram de fase, já estão numa fase acima. E assim acontece com todos nós. Nós humanos hoje estamos na fase de humanidade, pleiteamos um dia uma fase de angelitude, mas tá um pouquinho difícil. Acho que um dia a gente vai chegar lá, tenho certeza, mas ainda estamos derrapando na curva. Ainda para algumas coisas que já poderiam ser mais simples para nós humanos, a gente ainda não consegue fazer. Algo que é extremamente comum para os seres mais evoluídos, para nós ainda é difícil. Como por exemplo, já falei aqui, o amor incondicional, o perdão, a gente ainda tem essas dificuldades, mas a gente está evoluindo, a gente está crescendo. E é a nossa meta de vida espiritual, chegar um dia a uma fase acima, mas a gente tem que fazer os nossos esforços, e às vezes a gente faz tão poucos esforços, por isso que a gente está tentando aqui estudar a doutrina espírita, estudar ter essas informações e aplicá-las no nosso dia a dia, porque são informações valiosíssimas, os conceitos espíritas são valiosíssimos e servem para a gente entender e principalmente praticar, para nos tornarmos pessoas melhores, seres humanos melhores, animais melhores, porque os animais também estão evoluindo junto com a gente, eles também estão se tornando animais melhores com o nosso convívio, com o aprendizado que a gente proporciona a eles e que eles também
proporcionam para a gente, né? Uma evolução de ambos os lados, todos juntos, caminhando juntos para a evolução. Vamos agora à questão número 14, ainda um trecho do livro A Gênese de Kardec. Como os animais, as plantas nascem, vivem, crescem, nutrem-se, respiram, reproduzem-se e morrem. Como aqueles, precisam elas de luz, de calor e de água. Estiolam-se, ou seja, se enfraquecem e morrem, desde que lhes faltem esses elementos. A absorção de um ar viciado de substâncias deletérias as envenena. Oferecem como caráter distintivo mais acentuado conservarem-se presas ao solo e tirarem dele a nutrição sem se deslocarem. O zoófito tem a aparência exterior de planta. Como planta, mantém-se preso ao solo. Como animal, a vida nele se acha mais acentuada. Tira do meio ambiente a sua alimentação. Então, olha lá um trecho do livro A Gênese, capítulo 10, item 24, escala dos seres orgânicos. E aí vem os comentários do Marcel. De fato, os vegetais possuem em sua maioria vida fixa, isto é, estão presos ao solo, de onde tiram as substâncias nutrientes. Mas há os poríferos que também têm vida fixa sem serem vegetais. Ambos os grupos podem se intoxicar com produtos deletérios, concentrados no ambiente. Contudo, os representantes do reino animal são mais sensíveis, pois necessitam totalmente do ambiente para buscar seus nutrientes, enquanto os vegetais fabricam o seu em parte. Então é mais uma observação aí que o Marcel nos trouxe, né, do livro A Gênese, né, dessa questão evolutiva, né, que nós estamos todos evoluindo juntos, cada um na sua fase, né, em cada fase que nós passamos, nós desenvolvemos determinadas habilidades, nós necessitamos de determinadas situações. Existem sim essas fases intermediárias, né, mas algumas já estão 99% já de uma outra fase, alguns resquícios ainda da fase anterior. Como nós humanos, por exemplo, nós temos ainda resquícios da nossa fase de animalidade. Algumas situações que a gente vê ocorrendo aí, a gente não pode partir da premissa de que, puxa, um ser humano evoluído fazendo determinadas coisas, tendo atitudes, de seres selvagens. Nós já passamos por uma fase selvagem onde a lei do mais forte predominava. Hoje, nós já estamos numa fase, ou já deveríamos estar numa fase, em que a lei do amor deve se fazer presente na nossa sociedade, nas nossas atitudes. Ainda não vemos situações assim? Plenamente não. Mas nós já estamos caminhando para isso, felizmente. Felizmente nós já temos aí lampejos de evolução, lampejos de situações muito melhores entre nós humanos que há séculos atrás. Quando a gente lê, por exemplo, alguns trechos lá do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do duelo, por exemplo, para nós hoje é inconcebível, alguém, entre aspas, alguém marcar um duelo, alguém marcar uma briga, mas hoje em dia nós temos aí, por exemplo, brigas entre gangues rivais, de torcidas rivais de times de futebol, e que muitas vezes são marcadas assim nas redes sociais, na internet. Então o que difere os duelos de antigamente para esses duelos de hoje, os duelos do mundo moderno? Evoluímos em algumas coisas? Sim. Hoje a gente já não usa mais espada, mas usa ferramentas e coisas absurdas. Então a nossa evolução está sendo a passos muito lentos. Mas já estamos evoluindo, isso que é o mais importante. A gente tem que ser otimista nesse sentido, de perceber que muitas das coisas que eram absurdas em séculos anteriores, hoje já não ocorrem mais. Mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Então esses trechos que o Marcelo nos trouxe aqui nesses últimos programas, que a gente está lendo aqui, do livro A Gênese, serve para mostrar o quanto a evolução às vezes é lenta, gradual, mas ela é constante. Hoje nós estamos na fase de humanidade, já passamos por fases anteriores, assim como os animais vão um dia chegar à nossa fase evolutiva de humanidade, e um dia, se Deus quiser, atingiremos a fase de angelitude.
E olharemos para trás e vamos dizer, puxa vida, quanto que a gente já percorreu, né? Então, ainda temos um longo caminho pela frente. Então esse foi mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam aqui em mais este programa. Semana que vem estaremos de volta aqui. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.